O Itamaraty disse hoje, em nota, que uma eventual incursão militar em Rafah poderá ter graves consequências. Após a operação que resgatou 2 reféns ontem, os ataques israelenses continuam na cidade. A gente vai conferir a reportagem de Carol Rosito. As barracas nesta área em Rafah são de milhares de palestinos que já fugiram da guerra em outras regiões de Gaza. Mas agora, até mesmo aqui, as famílias deslocadas voltam a ver de perto o conflito, apesar dos apelos da comunidade internacional. Uma ampliação da operação militar de Israel em Rafah, segundo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, poderá trazer consequências devastadoras. Estima-se que metade dos 2.300.000 palestinos de Gaza buscou abrigo na cidade no sul do território. Mas Israel afirma que Rafah é o último reduto do Hamas, que precisa ser eliminado. A ameaça de Israel gerou críticas em vários países. O Itamaraty disse em nota nesta terça-feira que vê com grande preocupação a possibilidade de uma operação terrestre em Rafah. Falou ainda que a ação terá graves consequências, como novas vítimas civis e um novo deslocamento forçado de milhares de palestinos. O comunicado veio no mesmo dia em que Lula embarcou para o Egito, que nos últimos dias reforçou ainda mais a segurança na passagem de Rafah, que já está fechada, temendo que os palestinos tentem atravessar. Nesta terça-feira, o presidente egípcio, Al-Sisi, se encontrou com o diretor da CIA, William Burns, que visita o Cairo para negociar um acordo de cessar-fogo. As negociações para a libertação de mais reféns incluem ainda autoridades do governo do Catar e o serviço de inteligência israelense, o Mossad. Mas, segundo a agência de notícias Reuters, por enquanto, não houve avanços. Começar aqui com Lorival Santana, que está ao meu lado. Lorival, primeiro eu queria uma avaliação tua sobre esse posicionamento do Itamaraty. Desde ontem a gente tem visto a comunidade internacional, diversas lideranças colocando com essa mesma preocupação, mas o quanto este posicionamento do Brasil difere dos outros países, levando em conta, de novo, os outros posicionamentos, a postura que o Brasil vem adotando neste conflito, Lorival? Se a gente olhar assim dentro de forma específica, né, para o caso, a manifestação do Itamaraty está em linha com o que está sendo dito pelos Estados Unidos, por exemplo, e pela ONU, certo? Então, o Joe Biden telefonou para o Benjamin Netanyahu e advertiu o primeiro-ministro israelense de que não se podia fazer uma ofensiva israelense em Rafah sem um plano para a evacuação dos civis, né? E o Biden já tinha dito que as ações de Israel na faixa de Gaza estão over the top, né? Estão desproporcionais, estão extravagantes, estão exageradas. Na ONU, a gente viu aí o secretário-geral da ONU falando que seria catastrófico uma ofensiva sem a retirada dos civis. Também o Martin Griffiths, que é o responsável por direitos humanos na ONU, disse que seria uma carnificina. E é isso, é óbvio, é uma questão uma lei da física, quer dizer, você tem ali 1,5 milhão de pessoas que estão densamente concentradas numa região muito pequena, né? E não tem como os tanques avançarem ali. Só uma simples operação, uma complexa operação de resgate de 2 reféns, como a que aconteceu ontem de madrugada, resultou na morte de 100 palestinos ali, porque só pela cobertura aérea que foi dada a essa operação de forças especiais. Não estamos falando de artilharia, de infantaria. Uma operação muito cirúrgica dentro do possível, ou pelo menos mais específica e mesmo assim com... E essa manifestação do Itamaraty tem todas as digitais de uma manifestação profissional, como as que o Itamaraty costuma fazer, né? Falando em preocupação, que em inglês traduz como concern, que é uma palavra muito usada em linguagem diplomática, né? Então não há nenhum problema. O problema é o que você apontou, você sugeriu, né? O problema é o contexto
as declarações do presidente Lula, que são bem mais agressivas, o contexto em que ele está indo para a região e não vai se reunir com o primeiro-ministro de Israel, provavelmente vai se reunir com o presidente Mahmoud Abbas da Autoridade Palestina, ainda não está confirmado, mas existe a tentativa, talvez em Addis Abeba, na reunião da Organização da União Africana. Digamos, a indignação seletiva do presidente Lula, né? Assim, ele nunca manifestou algo desse tipo, por exemplo, em relação aos massacres que a Rússia vem fazendo há quase 2 anos na Ucrânia, né? E mesmo com relação a esses reféns israelenses que estão lá nos cativeiros do Hamas, a gente não vê. A gente vê menções de passagem, como que para compensar, mas se percebe que a preocupação deles está claramente focada nos palestinos. Não que a situação dos palestinos seja tranquila, não, pelo contrário. Eu acompanho de perto, conheço bem a faixa de Gaza, estive lá 4 vezes, estou em contato com palestinos na faixa de Gaza e sei que a situação é realmente trágica. E você colocou todo o risco que haveria numa incursão terrestre em Rafah na situação atual. E, Daniel, o Lorival colocou um ponto que eu queria explorar, avançar contigo, que é justamente a agenda presidencial, essa viagem internacional de Lula para o Egito, para a Etiópia. Na Etiópia, essa possibilidade que o Lorival colocou de encontro com o presidente da Autoridade Palestina, mas essa ida em si ao Egito, claro que não estava no radar que ocorresse essa viagem com esta possibilidade de incursão terrestre na cidade mais próxima da fronteira com o Egito, que serve ali de escoadouro para aqueles que podem deixar a faixa de Gaza. Mas queria que você colocasse se é possível se fazer, ou qual conexão é possível se fazer entre esse posicionamento agora do Itamaraty e o fato de ser o dia em que Lula decolou em direção à região e como Lorival colocou, sem nada previsto em relação à parte israelense. Bom, por que Lula está indo para o continente africano agora? O motivo principal é a participação na cúpula da União Africana, o bloco que reúne todos os países do continente, que vai ocorrer em Addis Abeba, capital da Etiópia. E aí há um aproveitamento da viagem, já que existe esse deslocamento, para ir ao Egito. São 100 anos de relações diplomáticas Brasil-Egito e, para além da efeméride, há toda uma conjuntura internacional em que houve muitos contatos entre Lula e o presidente Al-Sisi do Egito para a libertação de brasileiros ali em Gaza, e isso obviamente estimula a ida de Lula também para o Cairo. A agenda no Egito é essencialmente na quinta-feira. Lula chega amanhã, mas a agenda diplomática ali, tanto a visita bilateral ali para o presidente do Egito, quanto uma participação, uma ida de Lula para fazer um discurso na Liga Árabe, que tem sede também no Egito, acontece na quinta-feira. E o Brasil, Lula vai defender ali um tripé ali de posicionamento que o Itamaraty já tem defendido, que é cessar fogo, Israel-Hamas, soltura de reféns e a solução de 2 estados. Então, esse tripé tem sido defendido desde o final do ano passado, desde os ataques terroristas. A solução de 2 estados é uma posição clássica da diplomacia brasileira e vai pelo caminho correto, obviamente. A questão, a grande dúvida, uma incógnita mesmo, é como o Lula vai fazer isso. Ele vai à sede da Liga Árabe, vai fazer um discurso ali para os 22 países, os embaixadores dos 22 países integrantes da Liga Árabe. E aí a dúvida muito grande é, Lula vai improvisar ou vai seguir o script? Nas vezes em que Lula seguiu o script, por exemplo, a Assembleia Geral da ONU em setembro do ano passado, foi muito elogiado. O discurso preparado ali pelo Itamaraty, tudo certinho, foi muito elogiado. Quando o Lula sai do script, muitas vezes ele incorre num arrobo retórico que acaba até
causando problemas e um certo furor internacional pelo uso inadequado de palavras. Isso aconteceu na China, aconteceu no Oriente Médio, mais em relação à guerra Rússia-Ucrânia, mas ele também já titubeou ali em condenações, em discursos relacionados à guerra na faixa de Gaza. Isso já aconteceu recentemente. Então, para mim, a grande dúvida não é o que exatamente Lula vai dizer, mas como vai dizer. Lorival, você faz alguma aposta de como Lula vai dizer aí dentro dessa linha do que o Daniel colocou? O presidente, quando ele viaja, isso acontece com outros governantes também, né? Quando sai ali da sua capital, do seu palácio, do seu escritório, do seu gabinete, muitas vezes eles são levados assim a declarações menos bem calculadas, né? A gente viu no ano passado em Pequim, por exemplo, que ele atacou os Estados Unidos, né? Enfim, demonstrou um alinhamento muito forte com a China na rivalidade com os Estados Unidos. Interessante que em Washington ele não fez isso. Agora, é bem verdade que, primeiro, o coração dele não está com o Ocidente, não está com os Estados Unidos. E segundo, que foi uma visita muito rápida, ele foi tratado com, não diria com frieza, mas foi um dia em que o presidente Biden estava muito ocupado, recebendo governadores, tratando de questões internas. E aí foi uma visita rápida. Então, existe sim o risco de ali, se encontrando com líderes que são identificados com o mundo subdesenvolvido ou o mundo em desenvolvimento, líderes africanos, líderes árabes, no calor de uma guerra sangrenta, né, de uma campanha brutal que Israel está fazendo contra os palestinos, já não é mais contra o Hamas apenas, que já deixou dezenas de milhares de palestinos mortos, civis. Então, existe sim o risco de o presidente Lula se inflamar e dizer coisas que não refletem exatamente os valores e os interesses do Brasil. E aí, Daniel, com essa possibilidade no ar, como é que você tem visto isso dentro da nossa agenda interna, no seguinte sentido? Todo o ano passado, a gente acompanhou o quanto Lula se dedicou à agenda internacional, colocou como seu argumento: preciso recolocar o Brasil no mapa geopolítico, depois de anos de desgaste, etc. De certa forma, foi bem sucedido, como você mencionou, por exemplo, o discurso na Assembleia Geral da ONU funcionou, foi elogiado naquele contexto, mas isso inevitavelmente também se transforma em disputa, em conflito aqui, em assunto para a agenda interna aqui. Queria te ouvir um pouco, Daniel, como que Brasília está olhando para esta agenda internacional num ano em que Lula vai viajar menos e como isso tende a se refletir no nosso contexto interno. Essa agenda de 2024 do presidente é bem mais acanhada do que a do ano passado. Essencialmente, Lula tem a previsão agora dessa ida na África, depois participa de uma cúpula dos países caribenhos, o CARICOM, que vai ser na Guiana no final do mês. Também é uma visita interessante para se acompanhar por causa da hostilidade ali sofrida pela Guiana, uma postura da Venezuela, de Nicolás Maduro, uma ameaça permanente ali que tem acontecido. E depois Lula deve se retrair um pouco mais nessa agenda externa, focar muito mais na agenda doméstica, na agenda de eleições municipais, ele quer estar mais presente, e também o fato de que o Brasil preside o G20 neste ano, né? Então, o Lula não precisa ir até os grandes líderes do mundo, os grandes líderes do mundo virão até o Brasil no segundo semestre para participar da cúpula do G20 em outubro no Rio, ou novembro no Rio. Agora, me parece que nessa questão Israel-Palestina, como de resto em quase tudo o que move a sociedade brasileira, é uma agenda que foi capturada pela polarização extrema, né, no Brasil. É um assunto extraordinariamente complexo,
que não começa hoje, não começou em outubro com os ataques terroristas em Israel, cheia de nuances, cheia de complexidades e foi muito capturada por uma visão em que você tem esquerda mais associada à causa palestina, direita mais associada à causa israelense, de uma forma muito ingênua, de uma forma besta, porque não se pode resumir essa questão assim. Então, basicamente, você teve um racha em que apoiar a causa palestina e condenar Israel, às vezes até de forma ofensiva, com viés antisionista, às vezes até com viés antissemita, passou a ser uma característica da esquerda, e atacar o mundo árabe, dar demonstrações de islamofobia ou de apoio incondicional a Israel, passou a ser uma característica da direita. Nada mais simples, nada mais errado. E o problema ainda maior, né, Lorival, que isso não é, infelizmente, nesse contexto, uma exclusividade do Brasil, né? Não, de fato, isso engolfou o mundo todo, né? É uma região que desperta muitos sentimentos, ali estão encapsuladas as histórias dos três grandes monoteísmos, né? E fazia tempo, né, que o Oriente Médio não suscitava tanto interesse no mundo, mas eu, na minha carreira de mais de 30 anos de jornalista internacional, foi uma das regiões para as quais eu mais devotei, né, meu trabalho, e porque o Brasil tem muito interesse, né, e o mundo tem muito interesse. Então, eu concordo com o Daniel. Isso, como tantas outras questões, foi contaminado por uma disputa entre dois grupos aqui no Brasil e o conteúdo disso foi totalmente distorcido e com um prejuízo moral e ético fabuloso, né? As pessoas realmente não têm ideia sobre o que elas estão falando e falam com uma propriedade, né, que realmente é apenas patético. Ter conhecimento sobre o que se fala ou sobre os fatos, muito entre aspas, se tornou um detalhe, perdeu preponderância em relação às crenças e às emoções. Eu estava relendo a explicação de por que em 2016 o dicionário Oxford escolheu pós-verdade como um tema e relembrar até a semântica dessa expressão, né? O pós, né, dessa palavra não é o significado temporal, o depois, é o significado da crítica, da perda de relevância. Então, a verdade perde a relevância, valem as minhas crenças, valem as emoções, e isso dificulta muito o debate. Não é o caso aqui do WW, aqui nós procuramos sempre buscar os fatos como o ponto de partida para que cada um, e para que você em específico, forme a sua opinião.